para o segundo bloco. Vamos para o segundo bloco. Conversa boa essa, né? Vamos para frente. Conversa boa demais. E falar sobre educação infantil. E aí poder estar dialogando com várias cidades de Minas, né? Levando orientações, mais clareza, né, Rita? Eu acho que isso é fundamental. Então, vamos para o bloco 2. Depois eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa legislação, né? A lei A1404, o parecer 5, o parecer 9, que eu acho que assim, isso orienta demais os municípios em relação a ter cuidado com essa discussão da carga horária, do que significa isso na educação infantil. O que significam essas atividades pedagógicas remotas na educação infantil? Então, se você puder, nesse bloco, tocar um pouquinho nisso. E uma outra, né, nesse bloco 2, nós vamos tentar trabalhar com as questões que vieram para a gente, que elas dizem sobre essa questão da transição da criança da educação infantil para o ensino fundamental. Então, uma primeira pergunta é sobre esse acolhimento dessa criança, né? Algumas orientações sobre esse acolhimento. E decorre disso também, e é nesse momento hoje do trabalho remoto, em que a relação com as famílias ao longo de 2020, ela foi uma relação distante, diferente, né? Distante no sentido de que ela teve que ser mediada por recursos tecnológicos. Como é que fica essa relação escola-família, a gente pensando essa interlocução entre educação infantil e ensino fundamental, né? Pensar um pouquinho nesses processos. E eu acho que o que a pandemia trouxe para a gente é algo muito interessante. Ela nos fez discutir, pensar sobre essa relação com a família. Né? Se antes a gente já tinha todo o discurso de que era uma ação complementar, da necessidade dessa parceria, a gente se viu colocado numa situação em que você tem que você conta com a família para estabelecimento dessa relação com a criança. Então, a gente colocou esse elemento, e ao colocar esse elemento, isso implica, talvez, num olhar mais aguçado para essa relação e coloca a necessidade de se pensar isso com mais clareza no pós-pandemia. Pensar também, né, algumas questões que chegaram para a gente, dizem muito dessa organização e do planejamento lá no ensino fundamental. Né? Aí voltamos à transição. Como é que essas crianças vão ser recebidas lá? Seria uma questão de pensar uma avaliação diagnóstica, né? Essas crianças viveram um processo todo de trabalho remoto, de março até agora, né? As escolas não abriram em nenhuma circunstância. Então, como pensar isso, essa chegada dessa criança da educação infantil, pensando nessa relação, né, do planejamento? E para terminar esse bloco, ele está bem denso. Há uma pergunta que saiu, é a relação com a educação física, né? Como pensar esse planejamento? O que é feito na educação infantil com aquilo que acontece lá no ensino fundamental. Então, como é que a gente pode pensar, né, em aproximar esses universos, e aí a dimensão da educação física, que na educação infantil a gente trata como essa relação do corpo e do movimento, né, e dos gestos, pensando em esse campo de experiência. Então, seria agora, Rita, questões que tratam desse universo da transição da relação entre educação infantil e ensino fundamental. Vamos começar pelos aspectos legislativos, eu acho que são muito normativos. Sim. Eu diria que nessas normas que saíram do Conselho Nacional e, no caso de Minas, do Conselho Estadual, nós temos orientações muito claras, embora orientações que estão em construção, então elas vão se aperfeiçoando e se superando. Isso precisa ser entendido, né? Então, o primeiro parecer do Conselho Nacional, o 05/2020, ele, inclusive, admite uma carga horária mínima de 60% da frequência das crianças, que seriam 480 horas, tá? E dá autonomia para o sistema resolver isso. Então, nesse momento, vários sistemas municipais, inclusive estaduais, também produziram normas orientando esta possibilidade. Acontece que, logo a seguir,
o Conselho Nacional aprimora essa posição, reconhecendo, inclusive, que recebeu vários questionamentos sobre a educação infantil, e no parecer 9/2020, ele dispensa a educação infantil da carga horária e dos dias letivos. Então, no parecer 5, ele dispensa dos dias letivos e mantém uma carga horária mínima de 480 horas. No parecer 9, ele dispensa os dias letivos e a carga horária. E ele diz mais: atividades remotas não podem ser utilizadas para cumprimento de carga horária na educação infantil. Elas devem ser utilizadas para manutenção do vínculo com as famílias e com as crianças. E ele especifica, inclusive, sugere, recomenda tipos de atividade para 0 a 3 e para 4 e 5. Tá? E nesse parecer, ele diz que não existe uma métrica para a gente trabalhar a equivalência de atividades remotas com atividades presenciais. Isso é um capítulo específico da educação infantil. Tá? Em agosto, é publicada a Lei 14.040. Isso é lei, não é de conselho, é uma lei nacional. E o Conselho Nacional produz, então, as diretrizes para a implementação dessa lei, por meio da resolução e do parecer 15/2020. Né? E nesse parecer, ele reafirma exatamente, em relação à educação infantil, a mesma questão. Né? E avança na questão do acolhimento que a educação infantil tem o dever de assegurar às crianças, não só pós-pandemia, mas também durante a pandemia. Né? Então, essa dimensão de acolhimento, ela rompe, ela questiona qualquer exacerbação de dimensão cognitiva. Então, está lá proposto essa preocupação que faz parte da identidade da educação infantil, nós sabemos disso. Tanto é uma expectativa das famílias que as crianças, independente de pandemia, que as crianças sejam acolhidas, sejam tratadas carinhosamente, né? Como é uma característica da educação infantil essa dimensão do cuidar integrado à dimensão da educação. Né? Então, esses pareceres, o parecer 15 não está homologado, né? E não por conta das questões da educação infantil, mas porque neste parecer 15, o Conselho Nacional propõe atividades remotas até dezembro de 2021. E o Ministério da Educação não está concordando com isso, está questionando este ponto. Né? E nesse parecer, o Conselho Nacional também propõe a possibilidade de um ano contínuo, 2021, né? Que é muito importante para o ensino fundamental, muito importante para o ensino médio e importante para a educação infantil, para nós pensarmos nas aprendizagens, na nossa intencionalidade pedagógica com as crianças. Né? Porque se 2020 ficou comprometido, não vamos negar, tem perdas significativas para as crianças, para a aprendizagem. Né? Então, isso exige um replanejamento desse 2021 que carrega nas costas o 2020. Né? É ele, o 2021, que tem que ter um compromisso com essas vivências, com essas perdas.
os professores, que os adultos viveram em 2020. Eles vêm para 2021. É um contínuo. Não acabou 2020, não. 2020 durará muito tempo. E nos nossos planejamentos pedagógicos, nós temos que pensar nisso, propor ações para equacionar essas dimensões, essas experiências de 2020. E aí, a gente entra nessa questão da avaliação diagnóstica, né? Olha, política de avaliação. Eu defendo e atuo numa instituição de avaliação, que é o CAED, e nós no CAED defendemos que a avaliação diagnóstica, como política de avaliação externa, é apenas a partir do 2º ano do ensino fundamental. Não cabe aplicar instrumentos de avaliação externa em crianças do 1º ano ou da educação infantil. Então, o que nós estamos chamando de avaliação diagnóstica? É uma avaliação do professor. É uma avaliação de quem está na interação com a criança. É uma avaliação comprometida com a visão da criança como um todo, comprometida com as interações que a criança estabelece naquele ambiente da creche e da pré-escola. Tá? Então, é uma avaliação que a escola faz, que o professor vai fazer da sua criança, né? E aí, as próprias diretrizes têm sugestões importantes, né? São múltiplos registros. É a escuta da criança, é a observação, é o diálogo. E, na verdade, essa questão é outra questão que não vem com a pandemia. Ela aparece exacerbada com a pandemia, né? A questão da avaliação na educação infantil é muito relacionada à questão do registro, né? Nós precisamos conceber formas coerentes de avaliar as crianças da educação infantil, formas coerentes com a nossa concepção de criança e de educação infantil, né? E se a gente pensa lá, quais são os direitos de aprendizagem que a educação infantil precisa garantir? Conviver, brincar, participar, explorar. É isso que nós vamos avaliar e observar na criança. E, para isso, nós temos experiências de escolas, de pesquisas, que trabalham com observação, que trabalham com múltiplos registros, que trabalham com a escuta das crianças, né? Existem metodologias de escuta da criança, né? Então, eu acho que aqui, outra vez, eu vejo uma oportunidade. A pandemia está nos dando uma oportunidade de enfrentarmos isso sem imitar o ensino fundamental, criando os nossos mecanismos, propondo os nossos mecanismos, as nossas estratégias. Agora, nós temos que querer fazer isso, né, gente? E eu acho que aí nós estamos com um problema, né? O Freud dizia que a coisa mais difícil de se fazer com o ser humano é fazer desejar, é construir o desejo, é criar condições para o desejo. A Adélia Prado, num poema muito bonito, ela diz: não basta ter o queijo e a faca na mão, é preciso ter fome. Então, eu acho que, em alguns aspectos, né, a relação com a família é outro desses aspectos,
que nós estamos com o queijo, a faca na mão. Mas cadê a fome? Cadê o desejo? Cadê a vontade, né, de enfrentar isto coletiva e institucionalmente? Eu não estou falando de desejos pessoais, de boa vontade de professor, de sensibilidade do educador, não, do gestor. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um lugar institucional. Eu estou falando dessa ação coletiva, né, de uma instituição, de uma creche, de uma pré-escola, de um centro municipal de educação infantil. Então, a pandemia nos aproximou das famílias. As famílias, hoje, valorizam a educação infantil, né? Valorizam a ponto de solicitar orientações das escolas, das diretoras, dos professores, em relação às suas crianças. E, por outro lado, nós tivemos que calçar as sandálias da humildade, né? Nós tivemos que reconhecer que nós precisamos das famílias. Porque na educação infantil é um tal de botar a família para fora, é um tal de achar que a família não sabe, que a família não pode, que a família atrapalha, e nós tivemos que contar com a família, né? Nós tivemos que dialogar com as famílias. Nós tivemos que reconhecer que as famílias têm um lugar importante e que a educação institucionalizada, que a educação escolar precisa das famílias, né? Então, de uma certa forma, a pandemia possibilitou, contraditoriamente, um encontro com as famílias, né? Em condições precárias, não garantido para todas as crianças, não vivenciado por todas as famílias, né? Mas eu acho que nesse ponto, né, eu vejo também uma outra oportunidade, né, de abrir em algumas lives que eu tenho participado, que há participação de famílias, é espetacular, né? As famílias hoje são aliadas na luta pelo atendimento da educação infantil. Elas querem que as escolas minimamente se abram, né, para a criança visitar a escola, para ter um plantão de atendimento, para a escola fazer um esclarecimento, mesmo que não se abra para um atendimento coletivo de todas as crianças, com todos os professores. Não é disso, né? E é claro que tudo isso, se a educação infantil, né, souber se posicionar, né, coletivamente, institucionalmente, eu acho que ela abre uma outra possibilidade com o ensino fundamental, né? Porque o ensino fundamental ele vai ter, ao contrário do que aconteceu com a inclusão de crianças de 6 anos no ensino fundamental, né, que a gente imaginava, pensava que o ensino fundamental ia incorporar práticas da educação infantil, né? E ele antecipou práticas no primeiro ano, né? Eu penso que aqui a gente tem uma oportunidade do ensino fundamental, até por necessidade da criança e da família, incorporar posturas, estratégias, né? Tanto pedagógicas quanto de relação com a família, que são implementadas, às vezes, na educação infantil. Tá? E só para terminar, né, essa questão da educação física é outra questão que não foi gerada pela pandemia, né? Essa questão é uma disputa antiga da corporação dos professores de educação física por um campo de atuação que é a educação infantil, né? E nessa disputa, e eu participei muito disso quando estava no MEC, participei no Congresso, participei com a Associação de Professores de Educação Física, né? Participei na discussão com o ministro,
Porque nessa discussão houve equívoco dos dois lados, né? A área dos profissionais da educação infantil, da educação física, vê na educação infantil um campo aberto, um novo mercado de trabalho. E nós queremos atuar aí como professores de educação física. Os gestores da educação básica, da educação infantil, viram na inserção desse profissional uma oportunidade de equacionar o chamado tempo de planejamento coletivo do professor. Então, eles entram como especialistas para dar aulas especializadas para viabilizar a reunião coletiva pedagógica do professor de educação infantil, né? Aí é um outro ditado, juntou a fome com a vontade de comer. E, na minha opinião, né, reduzimos a concepção de corpo, né, de corporeidade, de movimento. Por quê? O professor de educação física, na minha opinião, ele é um formador na educação infantil. Ele deveria atuar junto com a coordenação pedagógica da escola, formando uma concepção de corpo, de movimento, né, de desenvolvimento corporal, de controle nos professores de educação infantil. E não como um professor especialista, né? Quer dizer, como é que faz isso com o bebê? Eu não sei. E o que eu vejo quando eu visito ou pesquiso em algumas escolas, em algumas creches, são grandes equívocos, né, que comprometem tanto a visão, né, que é uma visão importante, né, que os profissionais da educação física têm de corpo, de movimento, quanto compromete a concepção de educação infantil.